Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. É um prazer muito grande estar com os irmãos novamente, para mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor, para a nossa edificação e principalmente para a glória de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em Tito. Hoje nós vamos ver o capítulo 2. Convido os irmãos a abrir a palavra em Tito, capítulo 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, dos versos 1 a 10. Tito, capítulo 2, os versos 1 a 10. Tito, capítulo 2, os versos 1 a 10. Diz assim o texto sagrado: Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, quer sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Amém. Como o pastor Johnny já orou, que a palavra de Deus fale aos nossos corações nessa noite, irmãos. Irmãos, a mentalidade do consumismo, infelizmente, não devia fazer parte da igreja. Mas, infelizmente, ela faz parte. É notório na carta de Tito que os irmãos da primeira igreja talvez estavam com essa mentalidade de consumismo. É o que parece que Paulo aqui defende ou combate. Alguns irmãos da igreja primitiva, em especial de Creta, estavam apenas assistindo à igreja. Ou seja, não estavam participando, não estavam sendo ativos no serviço do reino e nem na comunhão dos santos. Paulo, então, nesta carta vai combater, nesse capítulo 2 em especial, que todos, sem exceção, devem participar da comunhão dos santos, do serviço do reino, pois esta é a vontade de Deus revelada em sua palavra. Como o apóstolo diz no verso número 1, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus. O que Paulo quer mostrar aqui é que existe uma diferença entre saber a doutrina e viver a doutrina. O que Paulo nos mostra nesse texto é que precisamos não só saber da sã doutrina, mas viver de acordo com a mesma. Isso serve para todas as áreas, pois é isso o que se espera de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Você já se perguntou o que Deus espera de você? Às vezes nós perguntamos essa pergunta, fazemos ela, talvez num relacionamento, ou talvez numa entrevista de emprego, o que se espera da gente? Mas já paramos para nos perguntar o que Deus espera de cada um de nós? É exatamente isso que quero meditar nessa noite. O que Deus espera do seu povo. Antes de adentrarmos um texto, a princípio de contexto, o apóstolo Paulo, muito provavelmente na sua 4ª viagem missionária, escreve essa carta a Tito com um grande propósito, de orientar o jovem pastor a conduzir e a organizar as igrejas em Creta. E essas orientações, elas vão desde combater falsos profetas, como vimos nos versos 10 a 16 do capítulo 1, até mesmo a conduta da igreja, de como a igreja devia se comportar em todas as áreas.
O apóstolo Paulo vai mostrar nessa conduta, ele já passou pelos presbíteros de forma específica, agora vai para a igreja de forma geral. E vai mostrar como deve proceder, ou o que Deus deve esperar de todos os membros da igreja. Desde os mais experientes de nossa igreja, até os mais novos, os mais jovens, sejam na fé ou na idade. Pois bem, a começar, o apóstolo começa mostrando o que Deus espera dos mais velhos da igreja. O que Deus espera dos mais experientes de nossa igreja. Entre os versos 2 a 5, Paulo nos mostra o que o Senhor requer dos mais experientes. Primeiro ele fala dos homens, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Paulo aqui faz uma dicotomia, uma dupla distinção. As 3 primeiras características falam do comportamento e do relacionamento do homem maduro diante da sociedade. Que ele deve ser moderado, prudente, respeitável, sensato. As 3 últimas falam do seu relacionamento com Deus, seu comportamento íntimo com Deus, que deve ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Ou seja, o que Paulo aqui nos ensina é que um homem maduro, ele deve desfrutar de um relacionamento saudável com Deus e com a sociedade. Não obstante, Paulo continua, agora se volta às mulheres experientes. Do mesmo modo, verso 3, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniosas nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. O que ele quer dizer como reverente aqui, essa palavra que ele usa, não significa apenas respeito uns pelos outros, mas no original, a palavra que Paulo usa aqui de reverência é a mesma utilizada aos sacerdotes, que passavam o dia inteiro no templo na presença do Senhor. O que Paulo quer dizer aqui às mulheres mais experientes é que lembrem-se, vocês estão sempre na presença do Senhor. Hajam com reverência, não apenas uns com os outros, mas com aquele que se faz presente todo o tempo. De que maneira? Ele vai dizer, não sejam caluniosas, nem escravizadas a muito vinho. Sejam prudentes, moderadas, tanto no seu falar, quanto nos seus apetites carnais. Para quê? Para que sejam mestras do bem. Em outra tradução da NVI, vai dizer para que sejam capazes de ensinar o bem. Vivam com reverência para que vocês possam ensinar o bem, principalmente as mulheres mais novas da igreja. É o que ele diz no verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Faça o bem, vivam com reverência e sejam capazes de ensinar o bem, principalmente às moças mais jovens e às casadas. É interessante, segundo o pastor Brian Chappell, pastor presbiteriano, ele diz que embora não devemos restringir o trabalho da mulher apenas ao lar, mas é por lá que Paulo começa, mostrando que tanto as mais experientes quanto as mais jovens, elas devem começar priorizando os seus lares, as suas famílias. Embora elas estejam trabalhar no reino o tempo todo, tanto na igreja como fora, mas a prioridade das mulheres, sejam novas ou experientes, é também de dar um bom testemunho no seu lar. Pois ele vai dizer, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O que está implícito aqui é o que, como nós vivemos em casa ou fazemos em casa, tem impacto grande no evangelho lá de fora. Por isso a importância de sermos bons exemplos, reverentes, dar bons testemunhos, maduros na fé, tanto no templo, tanto na igreja, quanto em qualquer lugar, inclusive começando pela família. Irmãos, homens experientes na nossa igreja, mulheres mais experientes na nossa igreja, vocês têm sido maduros na fé? Homens e mulheres maduras que estão servindo de exemplos para os mais jovens? Alguns irmãos aqui de nossa igreja já têm cabelo branco. Eu os admiro por isso. Um dia quero chegar lá, ter esse cabelo branco, se Deus assim permitir. Outros nem cabelo têm. É bem verdade. Mas, entenda uma coisa. O ter cabelo ou não ter cabelo não é sinônimo de maturidade. O que você pensa de você ou acha sobre você também não é sinônimo de maturidade. Muito menos espiritual.
O que Paulo deixa bem claro aqui, que o que evidenciam a maturidade não são os cabelos, tendo ou não, mas os frutos que você dá. É pelos frutos que sabemos se de fato são homens ou mulheres experientes, maduras na fé. Homens e mulheres, vocês têm sido maduros na fé? Têm sido respeitados pelos mais novos, não apenas pela idade que já têm ou os cabelos que têm, mas pela sua vida com Deus? Mulheres mais experientes na nossa igreja, vocês têm sido boas em ensinar o bem, capazes de ensinar o bem, sido exemplos para as mais jovens, principalmente as casadas, como Paulo aqui enfatiza? Pois Paulo aqui nos ensina que devemos ser cristãos maduros e devemos fazer o bom uso dessa maturidade. Não apenas para nós mesmos, mas para abençoar os que estão ao nosso redor. E a grande razão que ele dá para isso é o progresso do Evangelho. A preocupação de Paulo aqui, nós vamos perceber, vai além de uma conduta moral. Mas a preocupação dele é que a palavra de Deus não seja difamada, envergonhada, mas que possamos dar um bom testemunho, não apenas de palavra, mas também com atitude de vida. Será que estamos sendo maduros na fé? Exemplos? Ou será que existe uma gritante contradição entre o que vivemos e o que falamos? É o que Paulo deixa a nós pensarmos aqui nesse primeiro ponto. E é isso que Deus espera dos homens e mulheres mais experientes da nossa igreja. Que possamos ser ativos, servindo de exemplo para os mais novos, para a próxima geração que aí se levanta. Segundo lugar, o que Deus espera dos mais novos. Paulo já mostrou o que Deus espera dos mais velhos, dos mais experientes, mas Deus também espera também dos mais novos, seja novos em idade ou novos na fé. A partir do verso 6 ele vai dizer: do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados, prudentes. É interessante que Paulo usou, ou focou, na prudência, nas 3 categorias que ele já falou aqui, ou nas 4. Ele também falou nos presbíteros, capítulo 1, sejam prudentes. Para os homens mais experientes, prudentes. Para as mulheres mais experientes, prudentes. As mais novas e também os jovens, sejam prudentes, moderados. Qual a razão de Paulo focar tanto na prudência, na sensatez, na moderação? Talvez porque em Creta estavam faltando homens prudentes, ou pessoas que dessem exemplo aos outros. Não é à toa que ele orienta Tito a escolher muito bem os presbíteros. Porque ele diz no verso 10 a 16 que havia também homens maldosos, homens gananciosos, homens que com o ensino destruíam várias vidas e a fé de muitos com seu ensinamento. Por isso Paulo aqui indica, não seja neutro, ou você constrói ou você destrói, depende do ensino que você prega. É tanto que ele vai pedir a Tito que ele mesmo seja de exemplo. Verso 7. Seja você mesmo, Tito, um exemplo de boas obras. No ensino mostre integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer ao nosso respeito. O próprio Tito deveria ser um exemplo de fidelidade às Escrituras, um exemplo de um bom testemunho. E isso serve tanto a seminarista, pastor, presbítero, diácono, a liderança da igreja, que também nós devemos ser exemplo. Os mais jovens precisam de exemplo, a começar pela liderança da igreja, pela igreja em que congregam, e principalmente em casa. Isso também aponta para os líderes de casa, do lar. Eles são os primeiros exemplos que eles observam. Mas Paulo vai dizer que não apenas eles precisam de exemplos, os mais jovens, mas que eles devem ser exemplo também. Ao exortar Tito, que ele também seja exemplo, ele mostra que os jovens também devem ser bons testemunhos, dar bons testemunhos. Isso vai além da convivência com os irmãos. Paulo estende até mesmo na relação empregado/escravo. No verso 9 ele vai dizer: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo aqui não está aprovando a escravidão, irmãos. Apesar de que na época de Paulo, no mundo antigo, seja um jovem aprendiz numa fazenda, ou alguém no Império Romano trabalhando, era chamado de servo, de escravo.
A escravidão na época não era como nós reconhecemos nos séculos recentes, mas muitos eram chamados de servos. Isso se aplica também à nossa conduta, ou à conduta dos jovens, principalmente, diante das autoridades, seja um patrão, ou seja as autoridades eclesiásticas familiares, que devemos em tudo ser obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não respondões, nem gananciosos, mas com toda a fidelidade. Ou seja, os jovens precisam de exemplo, eles precisam ser exemplo também. Só que o problema com a autoridade aqui, respeitar as autoridades, é um problema gravíssimo que enfrentamos hoje. Vivemos em uma geração de jovens que abomina a autoridade. Seja ela em casa, pai e mãe, seja ela eclesiástica, seja ela política. Obrigado, irmão, Deus abençoe. Seja ela política nos tempos em que vivemos hoje. Os jovens devem aprender a respeitar as autoridades, seja ela quem for. Isso é um princípio de um bom testemunho, segundo Paulo aqui relata. Ser obediente em tudo às autoridades, pois o próprio Paulo vai dizer aos romanos que toda autoridade foi constituída por Deus. E se você, jovem, não obedece, não respeita as autoridades, seja ela seu pai ou sua mãe, presbítero, pastor, diácono, ou até os mais velhos da igreja que não ocupam nenhum cargo, você está pecando e dando um gravíssimo mau testemunho. Pois além de precisar de exemplo, os jovens precisam ser exemplo, assim como os mais velhos. Isso é o que se espera dos mais novos. Um bom testemunho, a começar respeitando as autoridades. A pergunta que faço é: os jovens estão tendo esses exemplos primeiramente? Estão tendo esses exemplos aqui e na sua casa? Creio que a maioria aqui são pais e mães de família, têm filhos. Vocês têm sido os grandes exemplos dele de bom testemunho de uma vida cristã, piedosa? E os líderes da igreja? Isso também cabe a eles. Estamos sendo exemplos para estes jovens também, como liderança da igreja? Estamos transmitindo um bom testemunho para eles, não apenas em palavras ou em cânticos, mas também com uma vida comprometida com Cristo e com o Evangelho? Pois é isso que Deus espera. E você, jovem, tem tido um bom exemplo? Tem dado um bom testemunho? Tem vivido de acordo com a sã doutrina? Que é o que Paulo abre o texto pedindo: vivam de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Deus. Lembre-se que no grande dia, Deus não vai perguntar quantas programações você foi ou passou, ou quantos cânticos entoou, mas se você agiu de acordo com a sua palavra. Pois bem, é isso que Deus espera dos mais velhos, é isso que Deus espera dos mais novos. E de forma resumida, o que será que Deus espera de todos nós? Paulo mostra também o que Deus espera da igreja de um todo, tanto dos mais velhos, dos mais experientes, como dos mais novos. Uma coisa que ficou evidente, em primeiro lugar, o que Deus espera do povo de Deus é que ele se preocupe em dar um bom testemunho. É o que ficou evidente aqui. Um bom testemunho. É o que Deus espera de sua igreja. Uma igreja santa, gloriosa. Essa santificação deve começar aqui, até se apresentar no dia sem mancha, mas perfeita e gloriosa. Será que estamos dando um bom testemunho? É isso que Deus espera de cada um de nós. Um bom testemunho. Para quê? Para que nós nos preocupamos com outra coisa, mais importante. Que nos preocupemos com o progresso do Evangelho. Notem, irmãos, que a preocupação de Paulo aqui vai além, como eu falei anteriormente, vai além de uma ideia moralista, ou de um viver social. Mas a preocupação dele é o Evangelho, é Cristo. No verso 1 ele diz: mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. No verso 5, como nós vemos, que a palavra de Deus não seja difamada. No final do verso 10 ele diz: a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Que a palavra de Deus seja atraente aos demais. E como fazemos isso? Primeiro, como ele colocou, dando um bom testemunho, vivendo de acordo com a mesma. Assim tornaremos o Evangelho um pouco mais atraente, com nossas vidas, não apenas com palavras, mas com nossas vidas também.
E assim estamos contribuindo para o progresso do Evangelho. Essa deve ser a maior preocupação da igreja, o Evangelho. O progresso do Evangelho, o nome de Deus ser glorificado e exaltado, além de palavras, mas também por nossa vida diária. Pois, como diz o nosso breve catecismo, o fim principal de nós todos é esse: glorificar a Deus. E é isso que Deus espera do seu povo. O apóstolo Pedro diz bem claro: se vocês são povo de Deus, são nação santa, são povo exclusivo, propriedade de Deus, ele diz: vocês devem então proclamar as virtudes daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa proclamação vai além de palavras, é a pregação e a vida diária comprometida com Deus. É isso que Ele espera de nós. Eis que vem a pergunta: será que é exatamente isso que estamos nos preocupando, irmãos? O Evangelho tem sido a nossa maior preocupação? Ou estamos mais preocupados com a nossa carreira profissional, acadêmica? Ou estamos mais preocupados com o conforto do nosso lar, com os bens materiais que possuímos ou vamos possuir? Lembre-se que a igreja foi chamada não para criar raízes nesse mundo, mas há algo melhor nos esperando. E a missão que Deus nos deixou, enquanto esse grande dia não chega, como cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, é exatamente essa: pregar o Evangelho, o avanço do Evangelho, tanto pela pregação, mas também com uma boa conduta, com um bom testemunho. É isso que Deus espera de todos nós, não apenas da equipe de louvor, não apenas dos líderes, mas de toda a igreja, seja o mais novo ou o mais experiente. Ele espera que todos se preocupem com o Evangelho, com o nome de Cristo ser exaltado e glorificado. É isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de todos nós. Então, irmãos, ao concluir, eu quero deixar aqui algumas aplicações na prática, para nós refletirmos sobre o que acabamos de ouvir nesses poucos 10 versículos que nós meditamos. A primeira delas: o que devemos fazer para o que Deus esperar, para realizar o que Deus espera de nós. A primeira coisa que aprendemos aqui é que devemos viver com reverência diante de Deus. Se quisermos fazer aquilo que Deus espera de nós, a primeira coisa é reverência. É o que mais Paulo focou aqui nesse texto: reverentes. Viva reverente. E como eu expliquei anteriormente, não é apenas o respeito uns com os outros, mas reverente diante de Deus. Pois todos nós estamos sempre na presença de Deus, a todo tempo. E ao saber disso, isso deveria ser motivo para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. O próprio Jesus Cristo deixou bem claro: eu estou e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Estamos sempre diante dele. E o que ele requer de nós é que vivamos uma vida com reverência. Segundo, para realizar aquilo que Deus espera de nós, é preciso reverência, mas também é preciso da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós precisamos da graça. É o que Paulo vai dizer nos versos 11 a 15, que não vamos tratar aqui hoje, mas é o que vai falar dessa graça de Deus que todos nós precisamos. Irmãos, isso aqui não é uma lição de moral que Paulo está dando, ou uma convenção social. Paulo não está dizendo: sejam perfeitos. Não. Tito, seja perfeito. Não. Ninguém aqui é perfeito. Só seremos perfeitos na glória quando este corpo de pecadores serão revestidos de glória. Mas enquanto não, nós somos falhos pecadores. O que Paulo está dizendo aqui é: não sejam perfeitos, mas se quiserem viver de acordo com a palavra de Deus, vivam focados naquele que é perfeito, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que, mesmo sendo perfeito, foi esmagado numa cruz por mim e por você. Aquele que, mesmo sendo perfeito, foi zombado, escarnecido por nós. Aquele que, mesmo com toda a autoridade, ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Aquele que deu a vida por nós, e é dele que emana a graça que precisamos para viver de acordo com sua vontade. Como diz o autor de Hebreus 12, que a nossa caminhada cristã seja focada no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente pela graça de Deus é que vamos conseguir buscar e realizar aquilo que Deus espera de nós. Mas além disso,
Terceiro lugar, precisamos com vida reverente, precisamos da graça, precisamos dizer sim e não a algumas coisas por causa dessa graça. Precisamos dizer sim às coisas que agradam a Deus e dizer não às coisas que não agradam a Deus. Abrir mão de algumas para agradar a Deus. É o que Paulo aqui ensina. Digam sim, homens e mulheres, à sensatez, à reverência, ao respeito, à boa conduta. Digam não ao mal falar. Digam não aos apetites da carne. Digam sim e não por causa da graça de Cristo Jesus. A propósito, você tem dito sim e não a algumas coisas por causa do Evangelho? Por causa de Cristo Jesus? Você tem dito sim e não a algumas coisas? Sim para aquilo que Deus se agrada e não para aquilo que Deus não se agrada? Para muitos se parece uma pergunta irrelevante, mas não é uma pergunta irrelevante, irmãos. Estamos tratando aqui de evidência de salvação. As boas obras que Paulo diz aqui a Tito, que ele seja um exemplo de boas obras, não são para a salvação, mas são obras que evidenciam a salvação. Pois se você foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, devemos dizer sim àquilo que Ele ama e agrada, e dizer não àquilo que Ele odeia. É uma evidência de que fomos alcançados pela graça de Deus. Por último, além da reverência, da graça, e dizer sim e não a algumas coisas, qual é a nossa principal motivação para viver uma vida assim? Qual é a razão de fazermos tudo isso, de buscarmos tudo isso? A razão ficou bem clara nesses versos de 1 a 10 que Paulo deixou. A nossa principal motivação para fazer tudo isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Lembre-se de onde você estava, de onde você está hoje. Lembre-se do grande perdão de Deus em sua vida. Lembre-se da cruz do Calvário, onde lá emana a salvação, o perdão e a remissão dos pecados. Lembre-se do que Deus fez por você e sua família. Creio que isso seja motivação suficiente para nós buscarmos ver uma vida para Ele, para a glória dEle. É exatamente isso que Paulo pede aos Romanos no capítulo 12. Vocês foram alcançados pelas misericórdias de Deus? Foram, ok. Então eu rogo, clamo pelas misericórdias de Deus que alcançou vocês. Que vocês vivam uma vida de santidade, sacrifício a Deus, que suas vidas sejam um culto agradável a Deus. Não se amoldem a este mundo, vivam ao contrário dele. Renovem as suas mentes pela palavra de Deus, e assim vocês estarão experimentando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Que a nossa maior motivação para estarmos aqui neste culto, em outras programações, a maior motivação para viver uma vida santa, não seja os nossos benefícios próprios, os nossos próprios interesses, mas sim os interesses de Deus, a glória dEle. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas, a glória toda a Ele. E é isso que Ele espera de nós, apesar das nossas limitações, mas é Ele que nos dá força e graça de conseguir isso. O que falta, nós entendermos que estamos nesse mundo não para nós mesmos. Como diz Paulo aos Coríntios, se nós somos mortos e ressuscitados com Cristo, não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos para aquele que nos ressuscitou. Entenda que o que Paulo diz, o viver para mim é Cristo. E é isso que Deus espera de nós, que vivamos para Ele, para a glória dEle. Que Deus em sua infinita graça nos ajude, meus irmãos, a vivermos isso. Nos ajude a vivermos uma vida não voltada para nossos interesses, mas voltada para a glória de Deus. Para aquele que nos tirou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Unicamente por graça e misericórdia. Não porque merecíamos ou fizemos algo, ou porque somos bonitos ou temos cabelo ou não. Mas unicamente pela graça de Deus é que somos salvos. Ele nos chamou, nos salvou para Ele. Fomos salvos por Ele e para Ele. E a maior razão para a gente viver para Ele é lembrando sempre do que Ele fez por nós primeiro. Olhe para a cruz, olhe para o Calvário, e lá você verá a maior prova de amor por você. E a maior razão para você viver uma vida que glorifique a Deus. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos teu santo nome, mais um momento que o Senhor nos concede, por tua palavra aqui exposta aos nossos corações. Que possamos ter entendido, ó Pai, a tua palavra, que requer de nós, o que o Senhor espera de nós, não que vivamos para nós mesmos,
Não que vamos para o nosso prazer, mas que o nosso prazer seja o Senhor, a Tua glória, a Tua presença, a Tua palavra. Que nossas vidas sejam uma vida voltada para Ti, ó Pai, não para esse mundo. Pois as coisas do mundo são passageiras, duradouras, mas a Tua palavra permanece para sempre, e aqueles que nela confiam também. Ó Deus, abençoe a Tua igreja, que tantos jovens, os mais experientes, toda a igreja, se comprometa contigo, com o Teu evangelho. Que a nossa maior preocupação seja que o Teu nome venha a ser glorificado e exaltado, não apenas por nossas palavras, mas também pela nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Reconhecemos que somos falhos, somos pecadores, e se depender de nós, jamais conseguiremos isso. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo, e que Tua graça nos ajuda a viver de acordo com Tua vontade. Ó Deus, nos ajude, tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, te bendizemos, em nome e por amor de Jesus Cristo, para a glória dEle. Amém.